Eu sou Juliana Piedade, hepatologista, e hoje eu e o Dr. Rodrigo Luz vamos conversar um pouquinho sobre encefalopatia hepática. Como é de conhecimento de todos por aqui, a encefalopatia hepática é um divisor de águas na história natural da cirrose. Ela marca pior sobrevida, pior desfecho, afeta a qualidade de vida do paciente e de seus familiares e é caracterizada por alterações motoras, neurocognitivas e de comportamento. Ela também consome diversos recursos de saúde e é por isso de importante valia que a gente discuta sobre esse assunto. Para começar um pouquinho, a gente vai falar sobre o diagnóstico. E a minha primeira pergunta é sobre a encefalopatia hepática mínima. Eu gostaria de saber como a gente pode diagnosticar essa população e se hoje existe na literatura evidências para que eles sejam tratados. Sou Rodrigo Luz, hepatologista, e nós vamos conversar sobre encefalopatia hepática aqui nessa semana de fígado de 2020. Então, primeiramente, vamos falar sobre encefalopatia hepática mínima. A encefalopatia hepática mínima é importante? Como é que ela pode ser diagnosticada e quais são as implicações no tratamento do paciente? Então, a encefalopatia hepática mínima é muito prevalente na população de pacientes cirróticos quando investigada em todos os pacientes. A gente observa que essa prevalência ela é crescente à medida que a cirrose evolui do estágio compensado para descompensado ou separando paciente-chave de A versus paciente-chave de B e C. Então, em paciente-chave de B ou C, a prevalência chega a mais de 50% a 60%. Então, é extremamente comum. A encefalopatia hepática mínima é aquela encefalopatia hepática que o médico não consegue perceber através da avaliação médica habitual, né, do exame neurológico, da avaliação da presença de flapping, da avaliação da orientação, principalmente no tempo. Esse paciente não aparenta nenhuma alteração na fala, nenhuma alteração na marcha, nenhuma alteração de comportamento que tenha sido percebida por ele próprio, pelo médico ou pelos familiares. Então, é um diagnóstico que só pode ser feito através de testes especializados. Existe uma tentativa, né, de vários centros no mundo que estudam encefalopatia hepática de desenvolver um teste que possa ser usado em várias partes do mundo por qualquer médico durante a consulta, mas ainda é uma busca que ainda não tem uma conclusão. Então, os testes vão de testes mais simples, mais tradicionais, que são os testes psicométricos, que utilizam caneta e papel, e a gente solicita para o paciente realizar algumas tarefas simples, como ligar números, ligar letras, copiar símbolos, e a gente mede o tempo que ele executa cada tarefa. Então, para poder dizer que o exame está alterado, a gente tem que ter o valor normal. Qual o tempo normal de realizar aquela tarefa? E esse tempo normal depende da idade, depende do nível de escolaridade. Então, o ideal é que tenha uma validação para cada população, para cada país, por exemplo, e de acordo com a idade, de acordo com a escolaridade. Isso para os testes psicométricos. Então, tem outros testes que tentam ser mais simples e avaliam outros domínios cerebrais através da avaliação da reação, né, correta da presença de cores, de luzes, né, que vibram, que é o caso do Critical Flicker Test. Mas ainda a gente não tem uma sensibilidade e especificidade de próxima de 100% para apenas um teste. Então, em geral, são necessários 2 testes alterados, e os 2 testes que vão ser escolhidos vão depender muito da experiência daquele centro e da disponibilidade daquele aparelho. Então, é uma área que a gente está caminhando, mas ainda é um pouco difícil para ser feita em todos os pacientes. Quais seriam os pacientes mais importantes? Seriam aqueles que têm um risco maior, né? Por exemplo, pacientes que operam máquinas, né, que possam causar acidentes, pacientes que trabalham com carro, né, motoristas que fazem viagens longas, pacientes que estão sendo selecionados para colocar chips,
né, pacientes que que querem usar alguma droga de ação do sistema nervoso central, como benzodiazepínico ou algum outro remédio de ação neurológica. Então, esses seriam os pacientes em que talvez a pesquisa da encefalopatia mínima seja mais importante. Bom, agora em se falando da encefalopatia hepática clinicamente evidente, quais são as drogas de primeira linha atualmente disponíveis no Brasil? Com relação ao tratamento da encefalopatia clínica, né, aquele paciente que chegou na emergência, que está muito sonolento ou que está agitado, tem flapping, tem várias alterações metabólicas, né? Às vezes precipitada por algum fator, como constipação, hiponatremia, alcalose metabólica, ou tratamento irregular dos laxantes, ou excesso de diurético, enfim, os pacientes que vocês conhecem bem. Então, esse paciente, o objetivo é fazer ele evacuar o mais rápido possível. Então, a gente inicia, em geral, monoterapia com lactulose ou lactitol, que são laxantes, mas que têm ações também sobre o pH da luz intestinal e tornando esse pH mais ácido, o que favorece uma eliminação fecal da amônia. Então, a amônia, um pH mais ácido, não consegue ser absorvida e isso facilita a eliminação. Então, o tratamento da encefalopatia é muito voltado para diminuir a gênese de amônia, eliminar a amônia. Quase todas as drogas têm esse objetivo. Então, hoje o que está mudando é o uso de outros laxantes que não têm esse efeito direto sobre o pH ou sobre a amônia, como é o caso, por exemplo, do polietileno glicol, que é um laxante muito usado nos Estados Unidos e tem um estudo, mais de um estudo, na verdade, já mostrando que ele é eficaz. Então, o importante é fazer o paciente evacuar o mais rápido possível. Então, a gente não tem que ficar insistindo em apenas um laxante. Tem paciente que precisa usar mais de um laxante, né? Combinações de medicamentos, até drogas que possam melhorar o trânsito intestinal para poder fazer esse paciente evacuar logo e despertar. Quando que a gente usa uma segunda droga? Então, isso também é um assunto que ainda falta um consenso universal, né? Então, tem alguns estudos mostrando que os pacientes mais graves, pacientes com cirrose descompensada, CHAO-DC, que tem a MELD alto, são pacientes que podem ter um efeito melhor da combinação desde o início, ou seja, combinar a lactulose ou lactitol junto com algum antibiótico, por exemplo, a neomicina, o metronidazol ou a rifaximina. No Brasil, a rifaximina foi recentemente aprovada, mas ainda não está sendo comercializada, né? Foi um avanço, que realmente é uma droga muito importante no tratamento da encefalopatia hepática. E o que a gente usa mais é a neomicina e o metronidazol. Por que a gente usa esses antibióticos? A gente usa porque todos esses três antibióticos, eles têm uma absorção intestinal pequena. Então, isso torna interessante por eles terem essa ação predominantemente na luz intestinal, que consegue modificar a microbiota ou modificar o que essa microbiota produz. E aí a gente consegue causar uma eliminação da amônia intestinal. Então, a neomicina a gente pede para manipular em cápsulas de 250 ou de 500 miligramas. A dose vai até 2, 3 gramas por dia. E os trabalhos são muito antigos, né, com um pequeno número de pacientes, comparando basicamente com a lactulose. Não tem assim comparando com a combinação versus monoterapia. E em alguns trabalhos foram observados um risco, né, de alguma ototoxicidade ou nefrotoxicidade, que também não pode, com cheio de vieses, que a gente não pode ter certeza que foi do medicamento. O metronidazol a longo prazo pode causar neuropatia periférica, então existe uma preocupação com esse efeito colateral, mas a curto prazo é uma droga que tem a sua eficácia, também, novamente, pouco estudada, pequeno número de pacientes, sem controlar, né, com drogas hoje mais modernas. E a rifaximina tem uma série de trabalhos, tanto
a maior parte dos trabalhos é na prevenção da encefalopatia hepática. Não tem muito trabalho no tratamento da fase aguda, mas é uma droga excelente. A diferença dela é que ela tem uma absorção intestinal de quase zero, então o efeito dela é praticamente exclusivo na luz intestinal. E tem estudo comparando a microbiota antes e depois da rifaximina, mostrando que a microbiota pouco se altera em termos quantitativos e qualitativos. O que acontece é uma modulação dessas bactérias, ocasionando uma redução na produção, né, da amônia. Então é muito interessante. Existe alguma evidência até o momento de que o uso prolongado de antibióticos, como metronidazol, neomicina ou rifaximina, aumente o número de infecções na população cirrótica ou a resistência ao uso dos antibióticos? Bom, agora com relação ao risco, né, de usar antibiótico a longo prazo em pacientes com cirrose. Então, existe uma preocupação muito grande com as infecções bacterianas por germes multiresistentes, né? Isso é um fato demonstrado em vários trabalhos. A polêmica maior em relação ao uso de norfloxacina, que muitos pacientes com cirrose descompensada têm indicação de usar, de acordo com o nível de proteína do líquido acídico ou com o passado de peritonite bacteriana espontânea. Mas foi levantada a hipótese se a rifaximina também poderia alterar esse risco de germes multiresistentes. Então, os estudos mostraram que não. Então, a rifaximina tem uma ação exclusivamente luminal e ela não muda a microbiota urinária, microbiota oral, não causa nenhum tipo de seleção. O que parece, em alguns estudos, ser observado é um risco discretamente maior de infecção por Clostridium difficile. Então, isso pode ser um fato que a gente deve ficar atento à medida que a gente for usar em larga escala a rifaximina, e principalmente em pacientes que estão sendo expostos a antibióticos, né, e infecções recorrentes, que podem ter um risco maior de Clostridium. Em relação ao neomicina e metronidazol, os estudos são da década de 70, 80, então não tem estudo mais recente para avaliar o impacto do uso contínuo ou a longo prazo dessas drogas sobre o risco de infecções. É possível que eles alterem, né, que eles causem alguma seleção por apresentarem absorção intestinal. Agora, exatamente qual é o risco, se compensa usar ou não, isso não está bem estabelecido. Com relação à lactulose, ela também não altera a microbiota. Então, usar lactulose cronicamente, apesar do doente evacuar mais e ter um efeito ali sobre o pH, não tem alteração quantitativa e qualitativa na microbiota. Então, a priori, não tem efeito sobre seleção de bactérias mais patogênicas ou não. E para finalizar, a respeito das profilaxias, quando que ela está indicada? Devemos fazer profilaxia secundária, primária, por quanto tempo e quais drogas utilizar? Bom, a última questão que a gente preparou é com relação à profilaxia. Então, quando fazer e como fazer e qual é a utilidade da profilaxia. Então, a profilaxia no tratamento da cirrose é o alvo, né, de várias complicações, né? É muito mais fácil a gente prevenir do que a gente tratar, por exemplo, uma hemorragia varicosa, ou uma PBE, ou uma síndrome hepatorenal. Então, a gente gosta muito de prevenir. Mas a encefalopatia hepática, na minha opinião, talvez seja a complicação mais dramática, né? E que o médico se sente mais impotente, porque muitas vezes ele não consegue identificar o paciente que vai desenvolver encefalopatia hepática, e é um caso dramático porque obriga quase sempre uma internação, internação de urgência, todo mundo fica assustado com a mudança no comportamento, no estado neurológico do paciente, gera uma série de exames, uma dúvida diagnóstica que às vezes não é solucionada rapidamente quando esse paciente é admitido, principalmente se o hepatologista ou se o médico acompanha ele não consegue dar informações a quem está vendo na emergência. Então, a profilaxia talvez ela seja ampliada. No momento,
A profilaxia é feita naqueles que tiveram encefalopatia hepática clínica, né? Então, se o paciente teve um episódio de encefalopatia hepática clínica, seja relacionado à constipação, distúrbio metabólico, distúrbio eletrolítico, esse paciente deve fazer o uso contínuo de alguma profilaxia. Então, as opções são monoterapia ou terapia dupla. Monoterapia pode ser com os laxantes, lactulose e lactitol, que é o mais usado, até pelo custo aqui no Brasil, mas a adesão é ruim, né? E nem sempre o paciente que está usando está protegido, que ele precisa ter as 2, 3 evacuações diárias. E o tratamento com os antibióticos, que aí o melhor antibiótico seria a rifaximina, não só pela eficácia, mas pela segurança e de uso a longo prazo. O paciente que já teve mais de um episódio, principalmente se esse segundo episódio foi em uso de profilaxia, ele deve fazer tratamento duplo. Então ele deve usar um laxante, né, lactulona, lactitol, ou junto com antibiótico. Na prática, aqui no nosso consultório, no Brasil, a gente usa muito neomicina com lactulose. Mas tem outros centros que preferem metronidazol ou alternam, e tem pacientes que conseguem importar rifaximina, principalmente aqueles casos mais graves, né, com manifestações mais graves, que permanecem com limitações, alterações neurológicas, alguma limitação por uma encefalopatia, apesar do tratamento combinado. A profilaxia primária, né, paciente que nunca apresentou encefalopatia hepática, ela é mais controversa, né? Em geral, ela não está recomendada. A gente supõe que alguns pacientes com hemorragia varicosa, né, ou com cirrose descompensada, com várias complicações da cirrose, apresentam um risco maior de encefalopatia hepática. Mas se há benefício de você tratar profilaticamente, é complicado, porque esses pacientes também muitas vezes têm efeitos colaterais do uso da lactulose, né? Pacientes que estão com abdômen ascítico, distendidos, e não existe uma recomendação clara para se usar essa profilaxia de forma rotineira. Então, num doente cirrótico internado, que internou com uma hemorragia varicosa ou com uma ascite volumosa, para evitar a encefalopatia hepática. Bom, eu acho que é isso. A gente respondeu as perguntas. Espero que tenha ficado interessante. E qualquer coisa a gente está à disposição. Obrigada, Rodrigo. E obrigada a todos pela oportunidade.